No dia em que eu mais precisei dele na vida, o homem que tinha prometido casar comigo olhou na minha cara, com a minha barriga de 4 meses bem ali na frente dele, e disse que eu nunca ia ser ninguém. Que eu era peso morto. Que ele merecia coisa melhor. E foi embora para morar com a mulher rica que ele tinha conhecido, me deixando sozinha, grávida, sem dinheiro, sem chão. O que ele não sabia é que ele acabava de cometer o maior erro da vida dele. Porque 4 anos depois, ele ia me ver de novo. Só que dessa vez eu ia estar no topo. E ele ia estar de joelhos, implorando para voltar. Mas deixa eu te contar essa história desde o começo, porque ela ainda aperta o meu peito quando eu lembro. Meu nome é Marina, eu tenho 29 anos, e durante muito tempo eu fui o tipo de mulher que se anula inteira por amor. Eu cresci numa cidade pequena, filha de uma mãe que criou 3 filhos sozinha lavando roupa para fora. A gente não tinha quase nada, mas a minha mãe me ensinou uma coisa que eu só fui entender o valor muito depois. Ela dizia que mulher que sabe trabalhar nunca fica na mão de homem nenhum. Eu ouvia, mas não entendia. Porque quando eu conheci o Rafael, eu joguei tudo isso pela janela. O Rafael era bonito daquele jeito que estraga a vida da gente. Sorriso fácil, conversa boa, sempre bem vestido mesmo sem ter de onde. Ele trabalhava de vendedor numa concessionária, e tinha aquela lábia de quem vende carro para quem entrou só para olhar. Eu trabalhava de manicure num salão do bairro, e ele apareceu lá um dia para cortar o cabelo no barbeiro ao lado, me viu pela vitrine, e no dia seguinte voltou só para me chamar para sair. Eu tinha 23 anos e nunca ninguém tinha me olhado daquele jeito. Eu me apaixonei rápido, do jeito burro de quem nunca foi amada direito. A gente namorou 2 anos. E foram 2 anos onde eu fui me apagando aos pouquinhos sem nem perceber. O Rafael tinha sempre um sonho novo, um plano grande, e eu era sempre a plateia. Eu pagava a conta do restaurante quando o salário dele não dava. Eu emprestava dinheiro que nunca voltava. Eu abria mão das minhas coisas para caber nas dele. E quando a gente ficou noivo, com um anel barato que eu fingi achar lindo, eu achei que finalmente tinha conquistado a minha família. Eu larguei até alguns clientes do salão porque ele não gostava que eu trabalhasse até tarde. Olha que loucura! Eu diminuí a minha própria renda para agradar um homem. E foi mais ou menos nessa época que eu descobri que estava grávida. Eu lembro de segurar aquele teste na mão, tremendo, com o coração cheio de um medo bom. Eu imaginei a cara dele de alegria. Imaginei a gente montando o quartinho do bebê. Eu corri para contar, e foi nesse dia que a máscara dele caiu inteira. O Rafael não sorriu. Ele ficou branco, depois irritado. Perguntou se era dele, como se eu fosse algum tipo de mulher que ele nem conhecia. Disse que não era hora, que ele tinha planos. E nas semanas seguintes ele foi sumindo. Chegava tarde, inventava desculpa, mexia no celular escondido. Eu, grávida, enjoada, com a roupa já começando a apertar, fingia que não via, porque ter medo da verdade às vezes é mais fácil do que encarar ela. Mas a verdade veio. E veio do pior jeito. Numa noite, eu descobri que ele estava saindo com outra. Uma mulher mais velha, dona de uma rede de academias na cidade, cheia de dinheiro, carro importado, apartamento na parte boa. Ele tinha conhecido ela vendendo um carro, claro. E quando eu confrontei ele, chorando, com a mão na barriga, esperando que ele pelo menos negasse, ele fez uma coisa que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Ele riu. Ele me olhou de cima a baixo, com nojo, e disse com todas as letras: Marina, sejamos realistas. Você é uma manicure de bairro. Você não tem estudo, não tem dinheiro, não tem futuro. Eu não vou afundar a minha vida ficando preso a você e a esse bebê. Você nunca vai ser ninguém. E a Cristina pode me dar o tipo de vida que eu mereço. E aí ele pegou a mala que já estava pronta, que eu nem tinha visto, e foi embora. Me deixou parada na porta daquele apartamento alugado, grávida de 4 meses, com a conta do aluguel vencendo, e as palavras dele ecoando na minha cabeça. Você nunca vai ser ninguém. Eu desabei no chão da sala e chorei a noite inteira. Eu achei, naquela noite, que a minha vida tinha acabado. Mas, sabe de uma coisa? Era ali, naquele chão, que ela ia recomeçar.
Os primeiros meses foram os mais duros da minha vida, eu não vou mentir pra você. Eu voltei pra casa da minha mãe, naquela cidade pequena, de cabeça baixa, sentindo o olhar de pena de todo mundo. Grávida e abandonada, o prato cheio da fofoca do bairro. Teve dias que eu não queria levantar da cama. Mas tinha uma coisa crescendo dentro de mim, literalmente, que não me deixava desistir. Quando a minha filha nasceu, a Sofia, e eu segurei aquele bebê pela primeira vez, alguma coisa virou uma chave dentro de mim. Eu olhei para aquela carinha e fiz uma promessa em voz alta, sozinha no quarto da maternidade. Minha filha, você nunca vai ver a sua mãe pequena na frente de ninguém. A minha mãe, aquela mulher que criou 3 filhos lavando roupa, segurou a minha mão e disse, agora você entende o que eu te falava. Mulher que sabe trabalhar não fica na mão de ninguém. E foi aí que eu decidi parar de chorar e começar a construir. Eu voltei a fazer unha. Mas dessa vez foi diferente. Eu não fazia mais só para pagar conta. Eu fazia com raiva, com fome, com um propósito. Enquanto a Sofia dormia, eu ficava de madrugada no computador velho da minha mãe assistindo vídeo de técnica de unha, de nail art, dessas coisas avançadas que ninguém na minha cidade sabia fazer. Eu treinava nas minhas próprias mãos até elas ficarem destruídas. Eu juntei cada moeda para comprar um material melhor. E comecei a postar o meu trabalho na internet. No começo era quase ninguém vendo. 10 curtidas, 20. Mas eu não parei. Toda noite, depois de cuidar da Sofia o dia inteiro, eu sentava e estudava, postava, respondia a cada pessoa que comentava. Eu comecei a atender em casa, na sala da minha mãe, uma cliente de cada vez. E aquelas clientes saíam de lá com a unha tão bonita que tiravam foto e mostravam para todo mundo. Uma indicava para outra. E aos pouquinhos, a salinha começou a encher. Aí aconteceu uma coisa que mudou tudo. Um vídeo meu, ensinando uma técnica de decoração que eu mesma tinha inventado adaptando umas 3 que eu vi, viralizou. De um dia pro outro, eu fui de 500 seguidores para quase 100 mil. O telefone não parava. Mulheres de outras cidades querendo aprender comigo. E foi aí que eu tive a ideia que ia virar o meu futuro. Se tanta gente queria aprender, eu ia ensinar. Eu montei um curso online. Gravei tudo no quartinho, com uma luz comprada parcelada e o celular apoiado numa pilha de livros. Eu não sabia quase nada de internet, aprendi tudo no tropeço. E quando eu lancei aquele primeiro curso, com o coração na mão, achando que talvez umas 10 pessoas comprassem, vendeu 300 vagas na primeira semana. Eu lembro de olhar pro saldo da conta e chorar. Mas dessa vez era um choro diferente. Era o choro de quem estava, finalmente, virando alguém. De alguém que disseram que nunca ia ser. Os anos seguintes foram uma loucura boa. O primeiro curso virou uma escola online inteira. Eu contratei outras manicures, mulheres como eu, muitas também mães solteiras, e ensinei elas a faturarem com a própria arte. Aluguei um espaço de verdade, depois um maior. A menina que fazia unha na sala da mãe agora tinha uma marca, com produtos próprios, com um rosto em outdoor na cidade. A Sofia crescia me vendo trabalhar, me vendo liderar, me vendo dizer não para as coisas erradas. Exatamente como eu tinha prometido naquele quarto de maternidade. Eu nunca mais dependi de homem nenhum para nada. E o Rafael? Durante todos esses anos eu nem pensava nele, para ser sincera. Ele tinha virado uma cicatriz velha, dessas que a gente nem lembra que tem. Mas o destino, esse tem um senso de humor cruel. 4 anos depois daquela noite no apartamento, eu fui convidada para ser a palestrante principal de um grande evento de empreendedorismo feminino, na capital. Eu, a manicure de bairro que nunca ia ser ninguém, subindo num palco enorme para contar a minha história para um auditório lotado de mulheres. Eu lembro de estar no camarim, de salto, de roupa bonita, olhando para o espelho, e mal reconhecer aquela mulher forte que tinha virado. E foi quando eu saí do evento, no estacionamento, que eu ouvi uma voz me chamando pelo nome. Marina. Eu me virei. E era ele. Mas não era o Rafael que eu lembrava. Esse aqui estava mais magro, com a roupa amassada, o cabelo ralo, aquele brilho de vendedor todo apagado. Ele tinha me visto no palco. Tinha entrado escondido no evento.
E veio até mim com um sorriso nervoso, tentando puxar o charme antigo que não funcionava mais. Ele disse: "Nossa, Marina, você está incrível. Eu sempre soube que você ia longe. Eu sempre acreditei em você." E aí, pedaço por pedaço, a história verdadeira foi saindo. A tal Cristina, a mulher rica das academias, tinha largado ele depois de um ano, quando descobriu que ele só queria o dinheiro dela. As academias quebraram numa crise. Ele tinha perdido o emprego na concessionária, estava endividado, morando de favor. E ali, no meio daquele estacionamento, o homem que me chamou de peso morto, que disse que eu nunca seria ninguém, fez uma coisa que eu nunca esperei. Ele começou a chorar. E disse que tinha sido o maior erro da vida dele ter me deixado. Que ele pensava em mim todos os dias. Que se eu desse uma segunda chance, ele ia ser o pai que a Sofia merecia, o homem que eu merecia. Ele praticamente se ajoelhou ali, no concreto, segurando a minha mão. E eu fiquei olhando para ele. E sabe o que eu senti? Eu esperei sentir raiva. Eu esperei sentir vontade de gritar, de humilhar ele do jeito que ele me humilhou. Mas não veio nada disso. O que veio foi uma calma estranha, quase uma pena. Porque eu percebi, naquele instante, que aquele homem não era o vilão gigante da minha história. Ele era pequeno. Ele sempre foi pequeno. E foi exatamente o tamanho dele que me obrigou a crescer. Eu soltei a mão dele com cuidado. E disse, sem ódio nenhum na voz: "Rafael, você tem razão numa coisa só. Eu não sou mais ninguém. Eu sou eu. E essa mulher que você está vendo aqui, essa mulher que você não quis, ela nasceu exatamente no dia em que você foi embora. Então, de certa forma, eu até tenho que te agradecer. Porque se você tivesse ficado, eu talvez nunca tivesse descoberto do que eu era capaz." Ele tentou dizer alguma coisa, mas eu não deixei. Eu falei sobre a Sofia. Disse que ela tinha uma mãe que ela admira, e que isso valia mais do que um pai que só apareceu quando o sobrenome dela podia ser útil. E que ele não ia entrar na vida dela agora, no momento mais confortável, só porque agora dava. A porta dele tinha se fechado 4 anos atrás, com a mala na mão e a risada na boca. Eu me virei e fui andando até o meu carro. E enquanto eu andava, eu ouvi ele me chamar mais uma vez, a voz quebrada. Mas eu não olhei para trás. Não por orgulho. Mas porque olhar para trás não fazia mais o menor sentido para quem só tinha futuro pela frente. Hoje, quando eu conto essa história para as minhas alunas, mulheres que estão começando do zero, muitas largadas, muitas ouvindo de alguém que elas não vão conseguir, eu digo sempre a mesma coisa. Quando alguém te disser que você nunca vai ser ninguém, não chore para provar que essa pessoa está errada. Levanta, trabalhe em silêncio, e deixe a sua vida gritar a resposta no lugar da sua boca. Porque a melhor vingança não é fazer a outra pessoa sofrer. A melhor vingança é virar uma mulher tão inteira, tão livre, que o veneno que jogaram em você não tem mais onde encostar. A Sofia hoje tem 5 anos. Ela me vê de manhã arrumando para trabalhar e às vezes pergunta: "Mãe, quando eu crescer eu posso ser igual você?" E cada vez que ela pergunta isso, eu lembro daquela noite no chão da sala, grávida e sozinha, achando que tinha acabado. E eu agradeço por não ter desistido. Se essa história tocou você de alguma forma, se você já foi a pessoa que disseram que não ia ser ninguém, deixa o seu like, se inscreve no canal, e me conta nos comentários, você teria dado uma segunda chance para ele, ou também teria seguido em frente? Eu leio cada um. E lembra sempre, o seu valor não é decidido por quem desistiu de você. Ele é provado por quem você decide se tornar.